Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou entrando aqui ao vivo. Estou ao vivo via Twitter, na minha conta do Twitter e aqui na minha conta do Instagram. E hoje eu vou falar sobre o filme Corpos Ardentes, de 1981, direção de Lawrence Kasdan. Primeiro, eu vou explicar o que aconteceu no dia 3. Dia 3, quando eu tentei fazer a primeira vez a live, né? O que aconteceu é que eu coloquei eu estava tentando fazer pelo YouTube, né? Como eu costumo fazer, que é pelo YouTube. E aí eu coloquei essa foto, essa still do filme na miniatura, essa que alguns de vocês devem ter visto nos stories, né? Em que eu fiz a divulgação da live. Essa still, ela mostra os atores principais, o William Hurt e a Kathleen Turner, né? Num abraço, assim, né? Que é uma cena, assim, das mais importantes do filme, na verdade. Né? Ele a abraça por trás e aí ele tá com uma mão no seio e uma mão na virilha dela por cima da saia, né? E é uma cena que ela pega de baixo para cima, né? Então, é uma cena muito interessante, né? Muito interessante, assim, porque é uma direção de fotografia bastante ousada, né, para o filme. Só que a inteligência artificial do YouTube entendeu essa cena como uma cena de sexo explícito. E aí a minha live foi derrubada e eu recebi um aviso por ter infringido as normas do YouTube, né? E aí eu não sou muito acostumada a lidar com essas coisas do YouTube, né? E aí eu optei por tentar remover, né? Eu apaguei, excluí a live e tentei fazer outra live com uma outra miniatura, só que eu não sabia que fazendo isso, como eu excluí, eu não pude mais contestar. E ele também não aceitou eu fazer uma nova live, né? Eu fiquei proibida de usar. E aí eu não sei por quanto tempo, na verdade, eu fiquei proibida de postar no YouTube, proibida de fazer live, né? Mas como estava dizendo para mim que o aviso ia valer por 3 meses, eu entendi que isso ia valer até o dia 3 de maio, né? Na verdade, o que vai acontecer é que eu não vou poder. Na verdade, eu vou poder, mas eu vou ficar com esse aviso até dia 3 de maio. Então, se até dia 3 de maio eu tiver algum novo episódio de violar as regras do YouTube, aí eu posso perder o canal, não sei, ter talvez alguma outra consequência mais grave para o meu canal. Então, por conta disso, eu não estou fazendo a live hoje no YouTube. Tá? Eu não estou fazendo a live hoje no YouTube. Se eu conseguir salvar depois esse conteúdo, eu vou postar lá no YouTube, mas nesse momento não está sendo transmitido, né? Eu vou ver o que eu consigo fazer. Depende do que for mais conveniente, né? Talvez eu tente na semana que vem, ou talvez daqui a 2 semanas, né, na próxima live, transmitir também pelo Facebook. Vou ver o
que eu consigo fazer. Mas eu não vou ficar transmitindo pelo YouTube até dia 3 de maio, porque eu vou esperar encerrar a vigência do aviso, entenderam? Então, na verdade, essa que é a questão. E aí, o que aconteceu ontem, né, que eu ia também fazer a live ontem, mas aí eu acabei não fazendo e deixei para fazer hoje. O que aconteceu foi que uma virose pegou todos os gatos da casa e exatamente ontem o Ariano estava muito mal, ele não estava nem engolindo a medicação, ele estava vomitando muito. E aí, exatamente às 17 horas de ontem, foi quando a veterinária encontrou um encaixe para a gente levar o Ariano para ele tomar soro. Ele teve que tomar soro para poder tomar a medicação e tal, tá bom? Então foi isso que aconteceu ontem, mas aí hoje agora eu vou fazer a live em substituição. E aí tomara que eu consiga salvar depois, né? Eu realmente não tenho certeza se eu vou conseguir salvar depois para postar lá no YouTube também, mas enfim, aprendendo aqui enquanto eu vou usando, né? Então vamos lá, sem mais introduções, vamos falar sobre o filme Corpos Ardentes, que eu espero que vocês tenham conseguido ver, porque já faz tempo, né? Eu ia falar sobre ele no dia 3, então faz mais de 20 dias. Dava tempo de vocês terem assistido, né? Lá na HBO, ou na HBO, para quem gosta de falar gringo. O Corpos Ardentes, ele é um filme que ele segue o estilo do filme noir. Tá? Ele tem muitas dessas características. Então, ele seria o que hoje em dia muita gente classifica como um neo-noir. Né? E assim, eu vou dar spoiler, tá, gente? Eu vou dar spoiler porque o meio que exige, assim, para eu fazer a análise aqui do filme, tá? Esse filme, ele tem muitos atores, assim, famosos, né? Por exemplo, o Mickey Rourke faz uma ponta no filme, mas é uma ponta importante. E o Ted Danson também faz um papel bastante importante, inclusive. Né? Que ele é um promotor que é amigo do protagonista. O protagonista, que é o William Hurt, que faz, chama Ned Racine. Ele é um advogado. Aliás, eu vou até ler aqui a sinopse. No meio de uma onda de calor escaldante da Flórida, uma mulher convence seu amante, um advogado de cidade pequena, a assassinar seu marido rico. E vamos aqui com a. Será que tem uma outra maior aqui? Deixa eu ver. Ned Racine é um. Ó, tô traduzindo simultaneamente, tá, gente? Por isso que eu acabo demorando um pouco. É um promissor advogado de cidade pequena na Flórida. Durante uma forte onda de calor, ele é escolhido por uma mulher casada chamada Matt Walker. Um caso apaixonado começa, mas não demora muito até que eles percebam que a única coisa que está no meio do caminho deles é o marido rico da Matt, o Edmund. Aí começa um esquema para matá-lo, mas vão conseguir concluir? Né? Então, assim, a sinopse já meio que entrega bastante, né? O que é a questão do filme. Então, a gente meio que sabe no que vai dar. Mas
Mas provavelmente a gente não imagina, né, o quão sombria a história vai se tornar. Né? Então, basicamente, o que acaba acontecendo é assim: a gente tem esse cara, né? Os atores eles estão bem jovens no momento em que o filme é feito. O William Hurt está com apenas 31 anos e a Kathleen Turner está com 27 anos. Né? E apesar disso, né, os dois estão com roupas bastante formais, né? Que era um pouco uma tendência ali no momento que o filme foi feito, em 1981, né? 1980, 1981. 1980 ainda é o último ano da década de 70, tá? Então, a gente ainda tem muito daquele clima dos anos 70 nesse filme. Então, uma coisa que estava bem alta na época, mesmo entre as mulheres mais jovens, era usar camisa, né? Elas usavam muito camisa, saia longa, assim, no joelho e a saia na cintura. Então, o figurino do filme ele vai muito nessa linha, né? Da moda da época. E o Ned Rossini, né, o nosso herói aqui, o protagonista do filme, ele é um advogado, né? Então é natural que ele use roupas mais formais, porque a própria profissão dele exige, né, essa indumentária. E aí, essa mulher, que é conhecida como Matt, né, no começo do filme, ela é uma mulher casada com um cara mais velho, muito rico, tal, e que é envolvido com negócios escusos, né? Corrupções. O cara meio que forma a fortuna dele em cima de trambiques, né? Ele é aquele cara mais trambiqueiro. E, bom, o advogado, o protagonista, a gente não tem muita informação sobre ele no começo da história, exceto pelo fato de que ele é mulherengo, ele é um cara mulherengo, e ele começa o filme numa cena assim de sexo, na verdade, né? Ele tá, acho que fumando, porque tem muito essa, o filme pega muito nessa coisa do tabagismo, né? Que ele fuma praticamente o tempo inteiro, toda hora ele aparece fumando. Então, eu acho que ele está fumando, olhando pela janela, meio que um incêndio florestal, eu acho. Alguma coisa assim. Eu não lembro agora se é um incêndio na floresta ou se é um incêndio numa fábrica. Mas é um incêndio. E no meio, ainda por cima de uma onda de calor, né? Toda a história se passa na Flórida, né? Que é um estado ali ao sul dos Estados Unidos, que é uma região mais quente. E tá no meio ali de uma onda de calor durante um verão muito quente. Então, o filme ele meio que pega muito, insiste nessa questão do calor. E é meio que para passar um calor para a gente, né? Além do filme se chamar Corpos Ardentes, ou Corpos Ardentes em português, mas em inglês é Body Heat. E aí fica muito essa coisa do calor, do calor. Porque o filme ele é muito forte na direção de fotografia. Ele tem uma direção de fotografia que tem muito uma intencionalidade de passar esse calor para a gente, né? Então, vai meio que é algo que meio que se sobrepõe ali, se insiste muito. Então, tá aquela coisa de que ele tá suado e ele tá fumando e o cigarro é quente, né? Aquela coisa da fumaça quente do cigarro e ainda o incêndio, e aí ele vê toda aquela fumaça ao longe. Então é meio que uma insistência no calor. E
transar é algo que dá calor também, né? Porque é exercício, né? Você meio que se aquece durante o exercício. Então, o filme meio que insiste que tá muito quente, é tudo muito quente. E aí o filme meio que começa com isso, né? Essa cena de sexo, acho que é uma enfermeira, acho que ele tá transando com uma enfermeira lá, uma amante dele. Então, o filme meio que insiste nisso logo de cara para nos lembrar que ele é mulherengo, que ele gosta muito de transar, faz muito sexo casual e tal. E aí, num segundo momento, a gente vê, porque o filme ele vai meio que apresentando os personagens pra gente. E aí o filme apresenta pra gente também como que é o Ned Racine como advogado, né? Então ele comete uns erros, né? Ele comete uns erros no exercício da profissão dele. E aí ele está representando alguém lá e o promotor é o... Nossa, esqueci o nome do ator agora, para falar para vocês de novo. O Ted Danson, tá? O Ted Danson, ele é aquele ator do Três Solteirões, um Bebê, sabe? O que era o pai da garotinha. É o Ted Danson. Então, é o Ted Danson, ele é esse promotor que é amigo dele, amigo do advogado. Então, apesar dele estar atuando ali na área meio que oposta, né? Oposta do advogado, ele é amigo do cara. Então, ele meio que oferece um acordo legal, sabe? Assim, a gente percebe já que é um acordo legal que ele está oferecendo e tal. E aí depois, quando eles vão almoçar, eles começam a conversar e aí fica bem óbvio para a gente que eles são amigos pessoais. Então, apesar deles atuarem, né, de, de, de o protagonista ser, né, o Ned Rossini, ser o advogado, né, e o Ted Danson está fazendo o papel do Peter Lowenstein, acho que esse é o nome dele, Peter Lowenstein. Então, apesar do Ned e o Peter estarem atuando em pontos opostos ali da lei, mas eles são amigos pessoais. Então, isso é algo que vai sendo meio também que oferecido para a gente, né? Então, o filme apresenta para a gente e a gente vai tomando nota dessas informações, porque as informações são importantes. E aí, logo em seguida, ele está andando à noite lá, em algum lugar lá ao ar livre, e passa essa mulher pela frente dele, que é a Kathleen Turner, né? Uma moça loira, muito bonita, que está fumando também essa insistência na coisa do cigarro, e usando branco à noite, sabe? Essa coisa do branco ali no fundo preto, né? E aí passa diante dos olhos dele, e ela é muito atraente, e ele vai atrás, e ele tenta fazer uma abordagem, e ela já vai meio que cortando, eu sou uma mulher casada. Ah, nossa, mas o que isso significa? Ah, eu não estou procurando companhia, tal. E ela tem uma expressão vocal assim, com uma voz mais grave também, uma coisa mais rouca, mais sensual, né? Que é também um pouco do estereótipo ali do filme. Os filmes noir, eles têm como característica essa coisa da loira fatal. É meio que um estereótipo que se repete bastante nesses filmes. Então, a escolha da Kathleen Turner para fazer esse papel, né, uma moça loira, e colocá-la muito com essa coisa da voz grave, que é tida, né, em mulheres como um sinal de sensualidade, porque a voz aguda na mulher é meio que como um sinal de infantilidade, né?
ele meio que transmite infantilidade. Nesse caso, não é o que é desejado ali, é que ela seja sensual, não infantil. Então, por isso se coloca uma atriz já com uma voz mais grave e com essa expressão vocal mais rouca, mais sensual. Então, ela tem, né, ela é esse personagem misterioso que chama muita atenção dele. E, obviamente, ele não vai desistir dela tão fácil, né? Ela meio que dá um jeito de sumir, mas ele não vai desistir dela tão fácil. Então, aí, ele vai atrás dela, ele meio que saca de onde que ela é, ele saca que ela é rica também, pelas roupas e tal. E aí ele acaba indo num bar na região que ela mora e calha que ela está lá nesse bar. E assim, ela é a única mulher sozinha no bar. E ela está bebendo e fumando no balcão. E aí ele se senta ao lado dela e meio que começa ali a situação, ela aceita conversar com ele e acaba que ela o convida para ir até a casa dela ver os carrilhões. Carrilhão é aquele dispositivo que o pessoal chama de, às vezes, mensageiro do vento, né? Pendura na porta, pendura na varanda, para quando tem brisa ele faz aquele barulhinho. Tem muita gente que curte, né? E aí ela fala que os carrilhões dela não estão fazendo muito barulho, alguma coisa assim, que ela vai na varanda porque tá muito quente, né? E ela vai na varanda e não tem brisa, não está conseguindo se refrescar, né? A gente está falando de 1980, né? 1981, então ainda não era tão popular a coisa do ar-condicionado, né? Ar-condicionado e hoje em dia tudo quanto é prédio tem ar-condicionado, né? Tudo quanto é casa de rico vai ter ar-condicionado. Mas naquela época não era bem assim. Os carros também não costumavam ter ar-condicionado. Então a gente está ali no contexto em que as pessoas realmente passavam muito calor. E aí rola isso, né? Ele chega na casa dela, tá? E ele, claro, ele já está com outras intenções, né? Mas ela vai meio que se fazendo de difícil, né, tal. É porque ela é casada, mas o marido dela, ele não tá em casa durante a semana, ele viaja para outra cidade para trabalhar, então ela fica sozinha a semana inteira. O marido só aparece no final de semana. Então é assim, é tipo aquela casada totalmente conveniente para ser amante, né? O cara já fica todo alegrinho ao ver aquilo. E aí, essa cena de quando ela chega na casa dela, que ele vai conhecer, essa cena é particularmente interessante, a fotografia, porque ela vai subindo as escadas, e está tudo escuro, e ela vai acendendo as luzes e vai iluminando. Dentro do filme noir, né, que tem muita influência do expressionismo alemão, a questão das luzes, de como a luz aparece no filme, ela é muito importante. Apesar desse filme ser em cores, né, ele é um filme colorido, ele tem muito essa marca da questão do, de como a luz aparece para criar tensão na cena, né? Tudo isso é muito importante. Tá? E outra coisa também que é muito importante, tem uma cena assim que chamou muito minha atenção, que é muito clichê de filme noir também, é uma cena que ela dá um presente para ele, acho que é um chapéu, e aí ela fala, vamos ver como é que ficou, e ela sobe o vidro do carro, para ele se olhar no reflexo. E aí fica aquela mistura do reflexo dele com ela atrás do vidro, assim, sabe? A, a direção de fotografia do filme realmente é belíssima. E está muito dentro do que se espera do filme noir.
Então, eu recomendo muito que, se vocês virem o filme, que vocês prestem atenção à questão da fotografia, porque a fotografia realmente é muito interessante. E o filme tem muito, né, essa coisa do sexo, é muito forte, né? E tem muitas cenas de sexo, porque é por meio do sexo que ela meio que cria, né, a paixão nele. Porque é meio que esse que é o perfil da personagem, tá? Ela é uma personagem que ela também entra no estereótipo do cinema que a gente chama de vamp. É importante também eu falar um pouco para vocês sobre isso. A vamp, ela tem origem no cinema mudo dos Estados Unidos, e a principal atriz que fazia esses papéis na época do cinema mudo é a Theda Bara, o nome dela. Theda Bara, ela nasceu em 1885. Tá? Ela fez muitos filmes e ela foi uma das primeiras sex symbol dos Estados Unidos. Que naquele período, né, do cinema mudo, os filmes em que ela atuou, o primeiro que eu acho que é o Escravo de uma Paixão, que é o que deu origem a esse estereótipo da vamp, que ela a vamp, tá? Vem de vampira, mas não é vampira que suga o sangue, tá? É a vampira que suga meio que a paixão do cara. É essa que é a ideia. Mas é vamp em sentido de sugar a sensualidade, a sexualidade do cara, o amor, a paixão, e de conseguir, por meio do cara, se sustentar, sabe? Ela leva o homem à ruína e fica com o dinheiro dele e tal. Então, é bem esse o estereótipo que a nossa Matt, né, no começo do filme, do Corpos Ardentes, acaba seguindo. Uma curiosidade meio triste da Theda Bara é que muitos filmes em que ela atuou foram perdidos. Eu não sei como exatamente, o que aconteceu, mas muitos filmes em que ela atuou foram perdidos e não tem o negativo, acabou, sumiu. Você tem, assim, uma foto ou outra, mas o filme inteiro você não tem, às vezes tem só um trechinho, que é muito triste, né? Muito triste do ponto de vista cultural que se percam filmes, né? Mas é uma coisa que aconteceu com muitos dos filmes, em que ela atuou, infelizmente. Mas, assim, o Escravo de uma Paixão, que eu acho que é A Fool There Was em inglês, eu consegui assistir. Então, provavelmente, vocês também conseguiriam. Vale a pena ver, né? Que hoje em dia, o filme mudo, ele cria uma certa estranheza, né, pra gente, mas eles são muito importantes do ponto de vista histórico, né, cultural. É muito importante a gente conhecer pelo menos alguns filmes mudos. Então, se vocês não têm hábito de ver, né, mas que pelo menos vocês conheçam alguns, e esses quatro da Bara, eles são muito importantes até por conta disso, da questão do estereótipo, tá? Do estereótipo da vamp. Então, agora que eu já falei, tá? Guardem essa informação, porque essa informação é muito importante. No fim da live, eu vou retomar essa questão, tá? Então, voltando. A Matt Walker, ela tem muito esse perfil de sedução, de usar o poder da sedução dela para conseguir dinheiro dos caras, tal. Então, ela meio que conseguiu se casar com esse cara mais velho, né, rico, etc. E ela consegue seduzir esse advogado, mas
é interessante porque o processo de sedução dela é meio de sedução, fazendo ele acreditar que ela não queria e que ele a seduziu, né? Então ela fala que não quer nada com ele, porque ela é fraca, porque ela é casada, porque ela não deve, não sei o quê. Mas aí mesmo assim ela começa a transar com ele. E aí, olha, ninguém pode saber, viu? Aí ela até muda o cigarro que ela fuma e começa a fumar a marca que ele fuma para não ter problema dele esquecer, né? Bituca lá na casa dela e o marido ver depois, tal. Então, assim, toda uma série de planos muito bem elaborados. E você vai vendo, né, que o marido, ele colocou ela no testamento para 50% da fortuna e o outro 50% da fortuna para a irmã dele. E aí fica esse lance dela dizer pro amante, né, pro Ned, que ela não gosta da irmã do cara, que a irmã do cara não gosta dela, mas que ela gosta da sobrinha, que é a filha que a mulher tem, que ela gostaria, na verdade, que deixasse 50% para a sobrinha, porque ela sabe que a irmã do cara não vai dar o dinheiro para a sobrinha, ela vai inventando umas histórias meio assim. E vai inventando que não gosta do marido, que o marido é ruim para ela, mas toda vez que você vê as cenas em que ela está com o marido, não parece que o marido é ruim para ela. Quando ela tem que receber a sobrinha, ficar com a sobrinha alguns dias, não parece que a cunhada não gosta dela. Você não vê essas coisas, né, que ela diz para ele, na verdade, né? Então, fica meio que aquela imprecisão, né? Mas mesmo assim, num certo momento, o advogado chega à conclusão, ela não diz em nenhum momento, mas ele chega à conclusão de que matar o cara seria a melhor forma, né? Ele só não aceita mudar o testamento. O testamento ele não muda, mas ele chega à conclusão de que matar o cara é uma boa ideia. E aí ele vai lá, ele desenvolve todo um plano perfeito. Aí é aí que o Mickey Herc até aparece, é um colega dele que é acostumado a fazer explosões para conseguir seguro, coisas assim, né? Essas mutretas que muita gente faz. Então ele tem esse colega que é o Mickey Herc. Então o Mickey Herc faz esse pequeno papel ali, uma ponta, né? Era rapazinho, muito bonito, né? E aí faz essa ponta que é importante, é um papel muito importante, né? De ser meio que um criminoso menor ali. E assim, o filme tem muitos detalhes, né? Então não vou dizer tudo para vocês, porque se eu começar a falar tudo, vai ficar enorme. E eu nem vou conseguir também falar com todos esses detalhes. Mas assim, o que vocês precisam entender, assim, né? É que o que vai acontecer ali é isso. Ele vai conseguir matar o cara, ele vai conseguir fazer um crime praticamente perfeito, né? Só que ele vai deixar ali um erro, vai ficar uma pista, são os óculos do cara, que na hora da briga talvez tenha mantido as impressões digitais dele. Tal. Mas, enfim, o que começa aí, depois que ele comete o crime, é que começam a aparecer detalhes que deixam meio que uma pulga atrás da orelha de que talvez a mulher não fosse tão confiável assim. E é ali que ele começa a ter algumas suspeitas, que é quando some, né? Somem esses óculos, ela diz que não acha em lugar algum, e ele começa a achar que talvez ela tenha esses óculos. Então, e aí também a questão do testamento. Ela deu um jeito de invalidar o testamento, porque invalidando o testamento, como ela era a esposa do cara, o dinheiro ficou todo para ela. Então aí acaba meio que ficando claro para a gente que, na verdade, ela não queria deixar o dinheiro
para a filha, né, da cunhada, né, a sobrinha do marido. Na verdade, ela queria ficar com todo o dinheiro para ela. E, enfim, né, o que acaba acontecendo é que ele, né, fica meio, ele é incriminado como que só ele tivesse cometido o crime e tal, né. Aí até o personagem do Mickey Herc acaba aparecendo para preveni-lo, dizer, aquela mulher lá que conhece você e tal, ela veio me pedir para ensinar a colocar numa porta um explosivo, né? E é por conta disso que o Ned não morre, porque ela de fato deixa ali um explosivo para ele e ele percebe. Só que ele não consegue escapar de ser preso. E é meio que inevitável, sabe? Que é também uma característica de filme noir, que é meio que inevitável que ele se ferre no final, assim, ele não consegue escapar de ir para a cadeia, e apesar dele até conseguir perceber que tem algo de errado, né? Ela consegue encontrar uma forma diferente de concluir o plano dela. Porque o que ela fez foi colocar uma outra mulher, né, que era parecida com ela, lá no lugar, que era uma amiga dela com quem ela meio que trocava de lugar. Então, aí até a gente acaba descobrindo no final que, na verdade, a mulher era essa Matt Walker aí. Ela era a Mary Ann, que é que a amiga dela estava fingindo ser amiga, né, entre aspas. Na verdade, essa colega dela da época da escola, as duas estudaram juntas e ela meio que tomava o nome da outra e pagava uma grana para outra, né? Mas aí no final ela deu um jeito de se livrar da outra, matando e deixando lá no lugar para explodir num cômodo lá externo da mansão em que ela morava. Ela tinha deixado a bomba para o cara cair, morriam os dois. Como o cara não caiu, o cara percebeu que tinha algo de estranho, ela simplesmente forjou a própria morte, fingiu que ela morreu ali e ele foi para a cadeia. Então ele não conseguiu evitar se ferrar, mas conseguiu evitar morrer. Ela se manda com a grana, vai para outro país e até ele conseguir perceber o que ela fez, né? Porque ela não, ele fica sem entender que ela está viva, mas num certo momento ele saca que ela está viva. E aí ele, mesmo preso, ele consegue fazer uma solicitação do livro, aquele livro do ano que tem nos Estados Unidos, né? Quando as pessoas terminam o colégio, né? O ensino médio. E aí, vendo esse livro de onde ela estudou, ele consegue descobrir que ela se passa pela amiga, ela é a Mary Ann, na verdade. E na descrição dela, está escrito, lembra que eu falei? Guardem essa informação da Vamp. Ela está descrita como The Vamp. Então quer dizer que desde a época do ensino médio, ela já era conhecida como sedutora, né? E aí é meio que isso, é meio que uma característica de filme noir. Você entende o que aconteceu, né? Toda a genialidade da criminosa ali, do que ela fez. E ele está naquela situação super difícil, porque ele está preso, e ele tem que provar que foi ela que armou tudo para ele, né? E ela, no final, aparece numa praia lá, no Bem Bom, com outro cara, né? Um outro rapaz, tal, com toda a grana. E uma outra característica também de filme noir que aparece muito forte nesse filme é o cinismo do amigo dele, lá, o promotor. É muito importante a forma como ele é cínico. Chega um momento que ele meio que tenta prevenir o Ned por conta da investigação que está rolando, né? Ele fala assim: esse cara é um desgraçado e eu não me importo, né, que ele tenha morrido, não me importo. Porque o cara, ele era meio trambiqueiro, né?
Então, no fundo, o que ele quer dizer é assim, eu sei que esse cara não prestava, eu não me incomodo que ele tenha sido morto, mas, né, um outro amigo deles, que é um amigo em comum, é o investigador da polícia, e fala, ele não pensa assim. Então, ele meio que previne o amigo, ele fala, por mim, você seguir em frente sem ser responsabilizado, mas ele vai ficar na sua cola, né? Então, é meio que isso, assim. Bom, é, tem muitos detalhes, muitos outros detalhes que eu poderia falar, porque é um filme muito interessante, muito cheio, né, muito rico de detalhes, muito rico, mas eu vou ficar por aqui porque a live já está bem longa, já falei bastante coisa, né, e também não quero ficar estragando, assim, para quem não viu o filme, né. Mas em todos os casos, eu recomendo que vocês vejam, porque é muito interessante mesmo, muito bem feito. É uma pena que aquela miniatura tenha dado problema para o meu canal, porque é mesmo sendo, né? É uma cena de sexo, mas não é uma cena de sexo explícito, né? Não é uma cena de gratificação sexual. A, a inteligência artificial ali do YouTube, péssima, muito incompetente, né? Eu fiquei muito chateada porque é um filme particularmente importante e a cena, ela é muito importante no filme. E acabou que eu não pude usar essa miniatura. Provavelmente, se eu colocar essa live lá no YouTube, eu não vou poder colocar aquela miniatura que eu usei de divulgação, sabe? Então é realmente muito triste. Uma pena. Mas é isso aí, gente. Então, próxima live, se tudo der certo, a próxima live deve ser. Hoje é dia 24, né? Mas era para ter sido dia 23. Então, se tudo der certo, a próxima live vai ser dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu não decidi ainda o filme, mas eu vou escolher alguma coisa e vou comunicar lá no naquele espacinho de comunidade do YouTube, vou ver se eu comunico por outras redes também, né? Que agora a coisa está bem complicada. E vou ver se eu consigo também agora postar mais vídeos, né? Mais shorts lá no canal, tal. Que eu sei que tá bem difícil, mas é que também eu tô tendo muitos problemas aqui, sabe? Meus 6 gatos ficaram doentes de uma vez só, né? Então, nunca se esqueçam de que é sempre bem-vinda uma contribuição para os gatinhos, viu, gente? Eu cuido muito bem deles, aqui a gente cuida muito bem deles, tá? São 6 gatinhos muito bem cuidados. E, assim, acho que talvez alguns de vocês tenham visto, né, que eu tinha conseguido inscrever a Safada num concurso para que ela fosse a melhor, a tricolor mais bonita, né? A tricolor mais bonita do Brasil desse ano, mas ela não foi selecionada, infelizmente, como finalista. Aí eu acredito que em abril que eu vou conseguir participar de novo, que aí a categoria vai ser gatinho bicolor. Eu acho que eu vou inscrever o Pata Branca, porque ele é branco e laranja, né? Tá? Aí, fora isso. Bom, é assim, quem quiser contribuir para o canal, então, o Pix do canal, patkirch.gmail.com. Quem quiser contribuir para os gatinhos, Pix é tatudogatado.gmail.com. Eu sou sexóloga, eu atendo online, tá? Quem tiver interesse, entre em contato. O e-mail é patkirch.gmail.com. Para quem quiser fazer agendamento, essas coisas, que quiser se informar sobre valores, tá bom? Para quem não sabe, sexóloga é a profissional que vai ajudar em questões tanto de queixas sexuais quanto de queixas de relacionamentos, tá bom? Aí o próximo filme eu ainda não escolhi,
tá? Mas eu vou decidir e vou comunicar a vocês. E aí eu acho que é isso mesmo, gente. Vou ficar por aqui hoje. Obrigada pela presença, obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.